Chamei a garçonete veio. Falei, onde é que eu tô? Ela falou o nome do... Onde onde é que eu tô? Onde é que... Ela falou o nome do restaurante. Eu falei, aqui não é o Gervoário. Ela, não. Ai, Não, o Gervais é no segundo andar. E eu me lembro do rapaz do telefone. Aí tu explicou pra ele no telefone. eu expliquei. E daí ele ficou mais decepcionado que a gente, lembra? Ele ficou. Ele ficou, tá bom, mas a gente tinha reservado a melhor mesa pra você. Tinha reservado a melhor mesa, champanhe de graça, ele falou. Nós tínhamos uma champanhe. Ai, gente. E aí, tipo, eu não sabia o que fazer, que a gente já tinha pegado um vinho. Mas foi muito engraçado. E eu nunca imaginei que tu ia me pedir em casamento. Oi, galera. Estamos começando o Vida em Construção. Eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E hoje a gente vai falar sobre casamento. E a gente não podia falar sobre casamento sem falar sobre o nosso casamento. Verdade. Como que foi, como que a gente organizou, Por que casar? por que casar. Mesmo depois de tanto tempo juntos, Exatamente, porque a gente já tem uma história aí de 12 anos juntos, né? né? Uhum. 12 anos de relacionamento, que é uns 8 anos que a gente mora juntos, desde que a gente chegou aqui na Nova Zelândia. A gente fez um teste, lembra? A gente fez um testezinho, a gente morou na casa dos teus avós, né? Sim. Foi o nosso primeiro teste juntos, né? Morando junto, a gente namorava. E acho que foi lá em 2014, né? Em 2014, eu acho, a gente morou... Nós moramos 4 meses, eu acho, lá na casa dos meus avós. Não, foi 2015. Foi 2015, Foi 2015, nós moramos 4 meses na casa deles, enquanto eles passavam férias no no Ceará. Uhum. E aí depois a gente foi morar com os teus pais por mais 5 meses. A gente descobriu que era bom morar junto. A gente tinha curtido bastante. E a gente foi, então, morar na casa dos meus pais. Mas por que a gente foi? Porque a gente pensou, bom, é isso que a gente quer pra nós, pra nossa vida. Na época a gente morava em Nova Petrópolis, estudava em Caxias do Sul, os dois. E aí a gente fazia faculdade em Caxias do Sul também. E a gente começou a considerar a possibilidade de nós irmos pra Caxias do Sul morar. Isso. Porque daí ficava mais conveniente, porque a gente trabalhava e estudava lá, né? Exato, eu trabalhava no meio do caminho, né? É. Então a gente queria facilitar a vida. Trabalhava na Grande Galópolis. É. Fica entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Devia ser Caxisópolis, né? Caxisópolis no meio do caminho. Mas enfim, né? E aí o que a gente fez? A gente simplesmente criou uma ideia de fazer uma aventura Uhum. e viajar pra fora do país. Porque culminou, porque a gente estava trabalhando, estudando tanto, que a gente começou a perceber que a gente não fazia nada de diferente na nossa vida, né? A gente queria, sei lá, viver uma experiência diferente. Eu me lembro que eu só trabalhava para pagar conta, pagar a faculdade, pagar carro. E é isso, a gente não conseguia viajar, não conseguia fazer nada. Ao mesmo tempo que a gente queria morar junto. É verdade. E a gente não sabia o que fazer, então a gente tinha duas opções. Ou ir para Caxias do Sul, que fica, né, 45 km de Nova Petrópolis. Ou ir para Queenstown, Nova Zelândia, que fica 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros de Nova Petrópolis. É, porque a minha amiga, né, que trabalhou comigo no laticínio, ela morou, Uhum. ela tava se programando pra vir quando a gente trabalhava juntas. Sim. E eu nunca vou esquecer quando ela falou, eu tô indo pra Nova Zelândia. Eu pedi as contas hoje e eu tô indo pra Nova Zelândia. E eu perguntei, mas o que tu vai fazer lá? Minha tia mora lá, eu vou fazer uma coisa diferente. E aquilo me encantou e eu pensei, gente, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu trouxe pra ti, né, essa Sim. ideia de, o que tu acha de a gente ir passar um ano na Nova Zelândia? Mas isso é tema para outro podcast. Que hoje a gente vai falar de casamento. Se vocês quiserem saber dessa história, deixa aí nos comentários. E aí a gente pode fazer um podcast só dedicado à nossa aventura de deixar o Brasil Exatamente. e vir para Nova Zelândia. E aí a gente, então, veio pra parar aqui e começou a nossa vida de casado oficial, Oficial. né? Em que a gente foi nós dois, né? só nós dois. Ainda, que nem diz aqui, né? a Mais gente ou menos. Tem amigos, claro, Claro, sempre morou, suporte, muito suporte. É. Mas eu lembro de estar no avião e a gente tá vindo e pensar, tá, agora tudo vai ser novo, inclusive a nossa vida de casado. Porque a gente foi morar juntos e a gente teve que lidar com tudo, né? Mas é louco, né? Porque quando a gente foi morar na casa dos nossos pais, dos meus pais, né? Porque a gente morou... Quanto tempo foi que a gente morou na 5 casa? meses. A gente morou 5 meses na casa dos meus pais, né? E, pra quem disse que morar com sogro e sogra é horrível, cara, não foi, né? Não, pra mim foi bem tranquilo, na Eu verdade. adoro a tua sogra. Não, Mas eu gosto mais da tua. não, mas né, foi de boa. Não, foi bem tranquilo. Os teus pais me receberam super bem. Foi muito, muito de boa mesmo. Sim. Não, o teu sogro é massa também. Gente Ele é boníssima. gente boa. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, é o jargão dele, né? É. Mas eu acho que aqui realmente a gente experienciou o que é estar casado de verdade. Sim, né? Né? E foi
Foram 6 anos aqui, 7 anos aqui, até a gente casar de verdade, né? Até a gente casar. Até, né? E quantos anos de relacionamento? 10 anos de relacionamento? 11 anos? Até nós casarmos? 11. A gente casou... 11 anos de Quero ver relacionamento. se você sabe. Não, eu sei o dia que a gente casou. Mas levou 11 anos pra eu também pedir em casamento. A gente começou a namorar oficialmente em 2011, né? 2012. 2012. 2012. Oficialmente 2012. Porque eu te pedi em namoro na virada de ano, de 2011 pra 2012. Dia 1º de janeiro de 2012. Porque daí, tipo, pensei, é fácil de lembrar, né? Na virada de ano, né? A gente sempre vai lembrar dessa data. E a gente tava namorando, a gente não tava namorando, a gente tava junto, ficando e tal. Uns 6 meses. Pô, 6 meses, né? Eu sempre demorei, né? Tá vendo? Eu pedi namoro, levei 6 meses, né? 6 Mas meses. não é porque eu não tinha certeza do que eu queria. Mas é porque, tipo, a gente foi deixando rolar, né? Foi vendo e tal. Assim, pra não entrar muito em detalhes, mas tu tinha fazia algum tempo já, alguns meses, tinha saído de um relacionamento. Tu também, né? Eu também, mas eu fazia um pouco mais tempo, né? Sim. Do que tu. Pra mim foi traumatizante terminar aquele relacionamento de antes, assim. Aprendi um monte, foi muito legal, assim, não querendo entrar muito em detalhe, mas, tipo, foi um grande aprendizado, claro. Aquela coisa, né, de primeiro namoro, talvez, que eu levei mais a sério, assim. Foi bem difícil, assim. Então, né, quando eu comecei a namorar contigo, comecei, né, com mais calma e tal. Quando eu comecei a ficar contigo. Tá. E qual que é a tua desculpa pra pedir em casamento? Mas daí tem outras coisas, né? Tem outras coisas. Qual é a tua desculpa pro casamento? Pandemia, né, amor? Pandemia, claro. Não, mas foram 11 anos que tu... Foi 11 anos que eu levei pra pedir em casamento. Mas aí quando a gente veio pra Nova Zelândia, a gente já estava 4, 5 anos junto, né? Já, né? Pois é, né? Eu pensava em casar e tal, mas não tinha te pedido. Mas eu confesso, eu já falei pra ti eu já te disse isso antes, eu acho. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, porque casar não é importante, né? O que importa é o que vive, a convivência, é o relacionamento. Tu vê isso em alguns filmes de romance e tal, né? E que, tipo, nem é tão importante assim casar, né? E eu tinha esse pensamento, mas porque eu queria que fosse uma coisa de verdade, assim, sabe? Que eu não estivesse contigo. Sim. Porque eu tenho um anel no dedo, entendeu? Sim, porque claro. tem algo que diz, tem que ficar com ela porque, né, agora tu tá casado. Não, eu queria construir algo que fosse forte o suficiente pra me decidir casar ou não, entendeu? Porque isso não ia mudar nada se eu casasse ou não. Era isso que eu pensava. E na verdade também a gente teve vários momentos em que a gente colocou outras coisas como prioridade, né? Tem isso. Principalmente por questões financeiras e depois chegar aqui. Primeiro, quando a gente estava no Brasil, a nossa ideia sempre era finalizar a faculdade. Então a gente, né, pagava muitas contas naquele momento. E depois, quando a gente chegou aqui também. Era questão de estar num país novo, começando tudo novo. Sim, então a gente tinha várias prioridades antes do casamento. E eu acho que, na verdade, a ideia de casar se estreitou mais no momento, acho que depois da pandemia, né? E eu acho que a pandemia mexeu muito com todo mundo, né? Em a gente ficar com a cabeça meio bagunçada, se perguntando muitas coisas e... Eu acho que é ali que a gente pensou, né? Ou é agora, ou é agora. Por que não? O que mais tem? Porque quando a gente tava aqui também, a gente pensava assim... Porque a gente chegou aqui, a gente teve vários objetivos, né? Que nem eu falei, eu vou falar disso mais com detalhes em outro podcast. Mas a gente teve uma das metas nossas aqui, além de aprender a língua, de se habituar ao país, de conseguir emprego, de conseguir casa, todas essas questões que envolvem quando tu muda de país. Uma coisa muito importante era conseguir a nossa residência, porque no momento que a gente decidiu que a gente queria ficar aqui, a gente precisava ter residência. E aí a gente descobriu que o que precisava ser feito para se ter residência, no meu caso, agora falando, eu precisava sentar e estudar, porque eu não sabia falar inglês direito, eu precisava aprender, eu precisava ser fluente em inglês, para mim poder fazer aquelas provas, né, do IELTS e tal. De proficiência. De proficiência em inglês, para mim poder, então, entrar num processo de aplicação de visto de residente. Então, esse também era um objetivo que a gente tinha. Sim, entendeu? durante muito tempo, essa foi a nossa prioridade. Foi a nossa prioridade, então a gente levou, nesses todos os anos que a gente está aqui, pelo menos 1 ano e meio nessa função, depois a gente decidiu é isso que a gente quer, mas assim, de a gente estudar e tal, e depois conseguir 1 ano e meio, né? Sim. Então, levou um tempo e aquelas coisas que a gente vai falar, depois que a gente for residente, a gente vai fazer tal coisa. Depois que não sei o que, a gente vai fazer tal coisa. A gente vai ter filho depois que a gente casar, sabe? Exato. E aí eu acho que realmente, daí a pandemia meio que parou essa questão dos nossos... viagens que a gente colocava também, porque depois que a gente conseguiu residência, a gente viajou pro Brasil, a gente queria visitar a família, né? Sim. Que é normal. E aí depois a gente tinha ideia de viajar pra outros lugares, então tudo é custo. E eu acho que a pandemia fez a gente parar e
prestar atenção mais. E realmente eu acho que ali a gente se uniu como casal, né? Sim, No nosso casamento de verdade. Enfim, a gente convive, a gente mora só nós dois. Então a gente né, o tempo de quarentena só nós dois. E eu acho que depois que a gente passa por isso e sobrevive, a gente pensa, acho que dá. Porque esse tempo todo que a gente tá aqui, logo que a gente chegou aqui, a gente morou com pessoas. A gente alugou o quarto de uma casa, onde moravam mais 4 pessoas. Né? Exato. Então, moramos com 4, no total eram 6 pessoas. 6 pessoas. Né? Numa casa. Depois a gente se mudou com um casal para uma outra casa, né? Fora que a gente foi pegando outros, alugando alguns short term. Você fala... Um curto período, né? De tempo, Beleza. E aqui que a gente veio para esse apartamento já fazem 4, 5 anos. Né? Fazer 5 anos, né? Fazer 5 anos. Então que a gente mora propriamente como só nós dois, né? A gente morou, né? 2 anos em outro lugar, só nós dois. Foi a primeira experiência que a gente viveu. Então esse nosso casamento, essa nossa vida de casado foram só várias... nós dois já são 7 anos. Foram várias etapas também, né? Primeiro morando só num quarto, dividindo, então nosso espaço em comum era só quarto. Aí depois a gente passou, vivia numa casa, daí a gente se mudou pra essa casa em que a gente tá quase 5 anos. Sim. Então eu acho que foram tantas mudanças nesse período na gente, individuais, e mudanças como casal e as coisas ao redor que afetam, né? E estando fora do país, do Brasil, no caso, né? A gente fez muitos amigos que são praticamente família, né? Muita gente que a gente conheceu e tal, estrangeiros que a gente teve que conviver, então a gente aprendeu a conviver com tudo que é tipo de pessoas, né? Sim. Então a gente acabou se tornando mais tolerante também. Então essas coisas, ao meu modo de ver, elas contribuíram para que a gente aprendesse, fosse mais flexível. Flexível um com o outro, inclusive, né? Inclusive. Que a gente vai trazendo de fora, a gente vai aplicando dentro do casamento, né? Porque, tipo, que nem a gente comentou antes, né? Tem esses desafios, né? De viver junto de um casal e tal, né? De um, tipo, ter que lidar com o outro, né? Qual que tu acha que é o principal desafio pra ti, ter que dividir a vida? Tá. Eu tô te perguntando uma coisa que eu nem pensei direito qual que é o principal pra mim. Eu não sei se eu tenho resposta. Tá, mas eu acho que é realmente essa questão que tu comentou de dividir a vida, sabe, de te entender dentro de um relacionamento, entender quem tu é, entender o outro, entender que a gente tem crenças diferentes, que a gente vem de lugares diferentes, de criações muito diferentes, né? Filho de pais casados, filhos de pais separados, criações muito diferentes, e tu é 6 anos mais velho que eu, então eu acho que isso também... Nem parece, né? Nem parece. Não, brincadeira. Mas eu acho que isso também, 10, né? isso também faz diferença, sabe? A gente pegou, por mais que não seja tanta diferença na questão de infância, mas a gente também pegou momentos diferentes em questão de infância. Então, acho que entender isso... Acho que quanto mais eu me entendo, mais eu consigo trazer isso, falando particularmente, trazer isso pro nosso relacionamento, pra tentar ser uma pessoa diferente e mais tolerante, às vezes com coisas pequenas, porque eu acho que nós não somos um casal, né, que vive um casamento pesado, difícil, que eu sei que tem muita gente que vive assim. A gente não, acho que a gente é super leve, mas eu acho que o desafio maior, que a gente não tem desafios gigantescos, na minha opinião, acho que o desafio maior é isso, é me entender dentro do relacionamento, Entender o teu papel. o meu papel, e entender que nós somos seres diferentes e que eu não posso esperar que tu haja exatamente como eu espero que tu haja. Sim. E algumas coisas, é engraçado, porque algumas coisas, principalmente quando a gente volta pra casa e tu tá com a tua família na casa dos teus pais, eu consigo ver da onde tu tirou. Da onde que veio essa preguiça? Não diga preguiça. Meu Deus. Mas a mania, sabe? Uma mania de alguma coisa que pra mim é tipo, gente, como que ele não consegue ver isso? E aí eu te vejo no meio da tua família, do teu habitat natural, ou que foi teu habitat natural por muitos anos, e aí eu consigo identificar isso, e isso é muito engraçado, sabe? Porque eu penso, olha, daí é que vem aquilo. A gente não precisa dar nome aos bois, mas uma coisa que eu vou comentar aqui, que talvez é uma coisa que tu pensa, né? Mas, por exemplo, aqui em casa a gente divide muita coisa, né? Tipo, a gente tem nossos acordos, isso que é legal também num relacionamento, né? Respeitar os acordos que a gente faz às vezes que não são falados, né? Acordos que meio que um puxa pra um lado, outro puxa pro outro. Se precisa ser falado, tem que ser falado, entendeu? Eu acho que a pessoa não pode sofrer Sim, por uma claro. coisa que, tipo, não é falada, mas tem que ser falado. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo com a tua mãe, né? Que é a lei do direito adquirido, né? Exato.
que, tipo, sei lá, a pessoa sempre fez isso pra ti, né? Meio que tu espera que ela vai continuar Tu fazendo. espera que ela vai continuar fazendo, ela sempre vai fazer, e a partir do momento que ela não fizer mais, olha o que tá acontecendo, né? Sim. É pra que isso não aconteça, então, se pra tu que gosta, né, que as coisas sejam escritas e acordadas, né, fale, né? Sim. Mas eu ia falar de, por exemplo, aqui em casa eu lavo roupa, né, mas eu lavo só roupa. Sim. Eu não lavo. Eu Isso não é lavo uma pano coisa de muito prato, engraçada. Eu não lavo pano de chão, porque eu sei que tu vai lavar. Né? E isso é uma coisa que no início me incomodava muito. Tá, eu posso lavar. Agora, gente, ó, eu não sei se eu vou montar se eu vou botar aqui um compromisso que eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Não vai. Mas tô Eu já acostumado que conheço, faz, já entendeu? conheço. Mas às vezes e no início isso me incomodava muito. É muito engraçado usar esse exemplo, porque no início isso me incomodava muito. Eu pensava, gente, ele tá botando roupa a lavar. A máquina de lavar roupa é do lado do tanque. E o tanque tá cheio de pano de chão que precisa ser lavado. Mas sabe o que agora a gente tá falando, lavando a roupa suja agora, né? Sim. Os panos sujos. Pano sujo. O que é engraçado pra mim é o seguinte, quando eu boto a roupa pra lavar, entendeu? Eu não vou misturar com pano. Sim. E nem com pano de prato, nem com pano de chão. Eu sei que tem que, né? Então o que eu faço? Eu não sei porque geralmente quando eu faço isso, eu quero sair. Sim. É geralmente porque é final de semana. Sim. Né? Eu quero ir lá na Sugri tomar um café, alguma coisa assim. A Sugri é o business da Nath. A empresa, é a empresa né? da Nath. Minha confeitaria. Ela tem uma confeitaria aqui em Queenston. Enfim, esse também é assunto para outro podcast. O melhor café de Queenston. E aí, o que eu faço? Eu boto a roupa a lavar, porque eu sei que a gente vai precisar, né? A hora que terminou de lavar a roupa lá, eu já arrumei aqui em cima, eu pego, estendo a roupa e vou embora, entendeu? Eu podia botar os panos a lavar, né? Mas eu pensei, depois vai ter que estender e vai ficar ali, né? Eu entendo, eu super entendo. E eu já aprendi, eu já aprendi a lidar com isso. Porque no início eu pensava, gente, o pano de chão tá do lado da... É só tirar a maquinada e botar outra. Mas ok, eu entendo que talvez tu nunca precisou lavar pano de chão. Eu nunca precisei lavar roupa na minha casa. Essa é a questão, eu não lavo roupa. Sim, que tirar pano de chão. É. Provavelmente sempre que tu precisava de um pano de chão, tu abriu uma gaveta e eles magicamente estavam lá sempre, sim. né? Porque a tua mãe fazia. E isso é uma das coisas que eu vejo que acontece na tua família. E ok. E ok, não tem problema. Mas no momento em que eu entendi isso, que eu vi, eu pensei, tá, não preciso cobrar dele lavar pano de chão. Eu posso fazer isso. Mas eu também não vou ficar brava. Se isso me incomodar muito, eu vou dizer, olha, não dá, a gente vai ter que fazer um acordo diferente. Mas tudo bem, agora eu sei que eu sou responsável pelos panos de chão. E a gente divide o resto das tarefas e tá tudo certo. A gente não ia entrar em detalhes, né? Mas essas coisas acontecem. Mas é que nem a Nath falou, por questão de criação. Ela tem uma série de coisas que eu não vou lembrar agora, mas que também foi criação com a tua mãe, com a tua irmã, né? E algumas coisas que tu passou porque era só vocês três por um tempo da vida, né? E eu sempre tive o pai e a mãe junto, então algumas, né, questões pra mim eram mais fáceis porque minha mãe tava ali ou meu pai tava ali, né? Mas enfim. Mas falando em relacionamento, onde é que nós estávamos? Onde é que a gente estava? Falando sobre o nosso casamento. Então, pô, por quê? Depois, sabe, toda essa vida já estabelecida, né? Exato, a gente já tinha passado por todas essas questões. E, claro, a gente sempre passa por várias questões. Sim. Mas muitas delas a gente já tinha. Já tava ali. A gente já vive da mesma maneira, na minha opinião. Já faz um bom tempo. A gente tá sempre aprendendo coisas novas. Enfim, fazendo novos acordos, né? Sim. Conversando e tal. Assim, eu acho que o esqueleto da nossa relação a gente já tá definido, a gente já construiu isso já faz algum tempo já, né? Sim. Entendeu? Com certeza, a gente vem construindo desde sempre, mas principalmente depois que a gente casou, né? Uhum. Porque eu acho que casar... Tem, né, o casamento, o ato de casar, a cerimônia do casamento, mas também a vida que a gente já vivia antes de viver essa cerimônia já era uma vida de casado, na minha opinião. Não, claro. Porque a gente já vivia junto, já passava por todas essas coisas, já reconhecia muitas coisas e já ia procurando mudar à medida que a gente ia vivendo, né? Fazendo os nossos novos acordos, dependendo do que a gente achava importante. Mas a gente tinha essa vontade de viver esse dia, né? Nunca foi um super sonho pra mim, tipo, eu preciso casar. Mas nós somos muito de experiências, de vivenciar as coisas e eu acredito muito sabe, às vezes tem coisas que, tu nunca pensa em fazer, mas chega um momento que parece que aquilo é necessário pra gente ir pra um próximo passo. Um próximo passo. Não que exista uma ordem, não que a gente precisa fazer isso, sei lá, pra ter um filho ou pra... Enfim... Mas parecia que, ok, agora parece que as minhas desculpas tinham se esgotado pra colocar isso, agora vamos segurar. Não, sabe? E muito, que nem eu já disse, foi
em função de pandemia, da gente estar longe do Brasil, né, 3 anos e meio, e aí voltar pro Brasil. Então a gente queria muito casar nesse momento, assim, que a gente voltasse, depois desses 3 anos e meio longe da família. Então a gente já vinha comentando, assim que as fronteiras abrirem, a gente puder ir pro Brasil, a gente quer fazer um casamento. E aí a gente tentou esquematizar da melhor maneira possível, né? Fazer isso, assim, meio que a pandemia, né? Começando um pós-pandemia e que coubesse no nosso bolso e que fosse do nosso jeito, né? Que cabesse no nosso bolso. Então a gente já vinha falando disso já, mais ou menos, sei lá, um ano e pouco, né? Eu sempre me via casando, né? Mas assim, circunstâncias da vida fizeram com que a gente fosse empurrando pra frente. E também um pedido, né? Faltava ali faltava, né? E eu achava assim, em algum momento também pensei que, tipo, tudo bem se eu não casar. Pensei, né? Sim. Porque a gente conhece vários, inclusive amigos, várias pessoas que a gente conhece, não são casadas assim, fizeram um casamento, ou nem no papel, eu acho. Eu acho que eu passei a dar mais importância ainda pra viver o dia do casamento depois que a gente casou. Porque pra mim era importante, era legal, era tipo, nossa, que massa, a gente vai viver aquilo ali, acho que vai ser legal com a família. Mas eu acho que eu passei a dar mais ainda depois que eu vivi a experiência e eu penso, nossa, que legal. Eu acho que isso é meio que natural, né? Qualquer coisa que a gente vive, que a gente gosta muito, a gente quer que outras pessoas também façam, a gente quer falar sobre, a gente, né, sei lá. Então tem um pouco disso. Mas falando ali antes, que nem eu disse, sei lá, eu me via casando em algum momento, depois teve um momento que eu achava que isso não era tão importante, mas que nem a Nath falou, teve a pandemia, a gente ficou isolado aqui e tal. Então, assim, uma coisa é tu tá do outro lado do mundo e tu poder voltar quando tu quiser, né? Tipo, eu vou comprar passagem e vou ir. Outra coisa é, tu não pode sair do país. Isso é pesado, tu sabe bem, né? Aquilo foi difícil pra gente, né? Não poder ir pro Brasil, não poder ver a família e tal, né? Sim, e a gente aí passou a pensar, então o que... Assim que der. Assim que der a gente vai, e aí o que a gente quer fazer? A gente quer viver momentos muito legais, né? Sim. A gente quer viver perto da família, tá perto da família, né? E daí a gente pensou, bom, que nem a Nath falou, a próxima vez que a gente for pro Brasil, se a gente quer casar, eu acho que deveria ser o momento. Isso é a Nath, né? Eu não sei quem que falou isso, pra falar bem a real. Eu acho que a gente já vinha falando, né? E aí eu acho que eu trouxe a ideia pra ir, né, mais pela questão financeira da gente se organizar, né? Sim. Financeiramente, tipo, vamos guardar uma graninha pra gente se organizar e meio que já pesquisar estilo, porque eu sou super organizada, né? Sim. Eu já comecei a pensar de vamos lá se organizar e vamos ver o que a gente vai fazer e tudo mais. Sim. Mas ainda não tinha um pedido de casamento. E aí tu sempre dizia, não, eu vou pedir do meu jeito. Porque eu cogitei a hipótese de te pedir em casamento. Mas olha que engraçado, eu achava assim, eu sou até meio machista nessa parte, né? Não sei se eu deveria falar isso aqui, né? Mas era uma coisa que eu queria fazer. Sempre me imaginei eu fazendo, porque, enfim, eu quero pedir ela em casamento. Eu queria, que nem eu falei, teve um momento da vida que eu não pensava em me casar e tal, porque eu achava que não era tão importante, eu achava que a Nath também não dava tanta importância. Mas a partir do momento que a gente começa a falar sobre casamento e começa a perceber que pra ela é importante, e aí eu penso, pra mim também é importante, também quero casar. É legal, quero estar com a família, fazer uma coisa junto. Aí eu penso, não, é eu que tenho que pedir ela em casamento. Eu tive uma suspeita forte, agora eu não lembro de quando, Nath, que eu fiquei com medo de tu ia me pedir em casamento. Disse, não, cara, você não pode. Eu tive muita vontade de te pedir em casamento. E eu só não pedi porque eu sabia o quanto era importante. Mas agora eu não sei em que momento foi. Foi algum negócio que eu pensei, meu Deus, ela vai me pedir e vai estragar tudo, na minha opinião, vai estragar. E eu só não fiz, assim, várias vezes errado, eu pensei. Porque é óbvio que eu ia dizer sim, né, eu queria casar. Mas ao mesmo tempo eu me senti, nossa, meu Deus do céu, cara. Cadê tua iniciativa de pedir? Depois de 12 anos, né, a pessoa falou, vou pedir o cara em casamento, porque esse animal não vai me pedir. Esperar ele não vai me pedir nunca. E aí aí eu pensei, vou pedir nada de casamento. Eu pensei isso, vou pedir nada de casamento. No dia seguinte eu pedi ela em casamento. Não foi bem assim, mas foi uma semana depois, praticamente. Pois é, eu não sabia de nada disso. Foi bem assim, ó. Eu me lembro. Tu quer saber da história? Se eu quero saber da tua história. Eu não lembro se eu contei. Eu acho que. Acho que mais ou menos. É que foi assim, ó. Eu pensei, bom, vou pedir a Nath em casamento. A gente tava falando que nós ia embora, não. Nós ia pro Brasil de férias no ano seguinte, 2022. Então lá em 2021, lá em dezembro, por ali, eu pensei, cara, então tá. Eu vou pedir a Nath em casamento agora, porque eu também não queria noivar contigo e fazer o que a maioria das pessoas fazem. Tipo, tem gente que fica noivado, sei lá, 10 anos, né? Isso também não queria. Sim. Né?
Era uma coisa que Acho tu sempre legal. falava, não quero, Ó, vai ó, ficar muito... cara, eu levei 11 anos pra pedir em casamento. Claro, também qual que é a diferença, né? O cara pede em noivado lá em 2012 e vai casar em 2022 é a mesma coisa. Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Bem, né? Mas Foi a tudo nossa história, né? É, mas imagina tu ficar 12 anos dizendo que é noivado, também é ruim, né? Aí eu acho que nesse meio tempo tinha que ter um casamento, É né? melhor ser namorado. A gente namora há 12 anos. A gente tá noivado há 12 anos. O que é pior? Sei. Tá, não importa, né? Deixa nos comentários o que Mas você acha essa é que a é pior. nossa experiência, É. né? De que Eu acho bem pior estar noivado há 12 anos. nós somos namorados por 12 anos, ou 11 anos, mais ou menos, né? Isso. Aí daí eu pensei, beleza, eu vou pedir ela em noivado. Eu fui atrás de um anel, comecei a pesquisar. Encontrei o anel que eu queria. Comprei o anel numa semana. Na outra semana eu falei, bom, eu vou pedir a Nath na semana que vem. Eu preciso reservar um restaurante, alguma coisa assim. Cheguei e falei pra ti, né? Convidei pra sair. É, tu me mandou uma mensagem. Como é que foi que eu pedi? É porque assim, a gente tinha aberto a nossa empresa, né? Eu e a Sheila, a gente abriu a Sugary em Se novembro. quiser saber da Sugar também, a gente pode fazer um podcast só sobre a Sugar. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Ou entre lá no Instagram da Natália, né? Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo. No final do vídeo vai aparecer nossos Instagrams. E aí a gente deixa o Instagram Da Sugary também, sim. Beleza? Então a gente abriu a empresa em novembro, a gente abriu a loja, no caso. E eu tava numa loucura, porque eu nunca tinha, né, tido uma empresa, então eu tava trabalhando muito. E tu sabe o quanto eu tava Sim. com a cabeça cheia, né, estressada, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, vivendo aquilo pela primeira vez na vida, não sabia como é que ia ser, não sabia o que esperar. O Mike, né, chegou uma vez e mandou uma mensagem pra mim no meio do dia. Ah, amor, o que tu acha da gente sair hoje à noite pra jantar? Num lugar legal, sem se preocupar muito com valores. Porque eu sei que o Manato já com valores. Vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. Vocês vão entender o que ele tá falando. Vocês vão entender o porquê que ele tá falando isso. Não vamos se preocupar com valor. E eu tava assim, só queria viver uma coisa diferente, além de trabalhar e vir pra casa. E eu falei, olha... Daí tu ainda me falou, não, pode deixar que eu organizo tudo, vou reservar um lugar bem legal, se tu topar. E eu falei... Topo, por favor, eu só quero ser cuidada, bem tratada. Eu só quero sentar Não e tem comer. problema, eu só quero sentar e comer, uma coisa gostosa. E foi realmente isso, daí tu me mandou essa mensagem e eu falei, ok, então vamos ir. E aí tu me perguntou ainda que horas eu tava livre, daí eu acho que era a partir das 5h30 que eu ia estar livre, e daí eu acho que tu reservou o lugar pra 6h30, 7 horas, eu acho. E eu vim pra cá, daí tu ainda me falou, não vou te dizer onde é que é. Eu acho que tu não me falou onde é que é. Eu não falei onde é que era. Tu falou. Acho que depois, na hora que a gente tava no carro, tu me falou onde é que falei era. o lugar. Mas tu já falou assim, não sei onde é que é, mas se arruma bem que vai ser um lugar legal. E aí eu falei, então tá, vou me arrumar. Me arrumei pra gente ir. E aí eu acho que no carro tu me falou. A caminho do lugar, daí tu me falou o nome do restaurante. Porque a gente tava indo pro centro, né? Mas eu vou abrir pro pessoal o que aconteceu com a gente nesse dia. Vai abrir? Vou abrir. Vai pagar esse mico? Mas pensa bem, tem o meu lado. Tem o nosso lado, porque eu falei o nome pra ti também do lugar. Sim, falou. Mas eu estava só de espectadora naquele momento. Gente, olha que coisa. Eu fico pé da vida. Até hoje com isso. Mas os dois restaurantes eram bons, né? Não. Eu já tô dizendo pra vocês o que aconteceu, né? O que aconteceu foi o seguinte, chegamos nesse restaurante, eu falei pra Nath, é o Gervois Steak, né? Que era uma casa de... tipo uma churrascaria. É tipo uma churrascaria, mas não é de estilo brasileiro. Não é estilo francês. É estilo francês, não brasileiro. Mas era muito bom, inclusive a gente já foi no Gervois. Mas no dia do meu casamento, no dia que eu pedi a Nath em casamento, né? Eu pedi noivado, no caso. A gente tava indo pro Gervois, a gente chegou lá, chegamos no local. Cara, que raiva. Chegamos no local, a pessoa que atendia, eu olhei pra pessoa e falei, dei meu nome completo. Falei, eu sou o Michael Fernandes, eu fiz uma reserva aqui, né? Pra uma janta pra 2. Aí a pessoa aqui na frente do computador, é verdade ou não é? A moça falou, ok, venha comigo. Não, ela tava na frente do computador. Sim. Ela aqui. Então tá, vem comigo. O que tu vai entender com isso? A gente foi. Né? Aí tá, beleza. Nesse momento, tá, eu achei meio estranho que eu não vi Gervois em lugar nenhum escrito no... Eu lembro que tu me falou o nome do lugar e eu sei o nome do restaurante e, enfim, depois no final eu até me dei conta de que, nossa, claro, óbvio. Sim. Mas eu tava tão cansada, eu acho que eu tava tão assim que eu não prestei atenção. Tipo assim... Só foi. E assim, que esse restaurante ficava num hotel chique. E a gente foi pelo Google Maps, né? A gente foi pelo Google Maps, então a gente chegou no hotel. E entrou. E entrou no hotel. No primeiro piso do hotel também tinha um restaurante. Então o que aconteceu foi o seguinte, gente. O Gervois ficava no segundo andar. A gente chegou no primeiro andar nesse restaurante. E era um número, né? 1900 e o quê? Eu não lembro. Mas o nome do 1800 não é isso, mas era um número.
O nome do restaurante era 1876. Aí eu olhei assim, o 1876 na parede, quando a gente entrou, eu achei, mas será que eles têm isso, a data do ano que foi aberto? Acho que até comentei isso quando tinha alguma coisa. Aí tá, sentamos, chegou, mas eu também achei que o restaurante. Sim. Não tinha nada de errado com aquele restaurante. Não tinha nada de errado, não. Né? Aí eu pedi a carta de vinhos, pedi um vinho bom e tal. Cara, mas daí eu fiquei me perguntando, peguei a carta de vinho, 1876, um ano e tal. Tá, não é 1876. Não, esse é um outro lugar. 1876 é um outro restaurante. Mas era um ano também. Era um ano. Nós tava sentado, chegou o vinho, serviu o vinho pro cara, serviu o vinho pra mim, serviu pra nada, daqui a pouco meu telefone toca. Peguei o telefone. Não, e nisso tu já tinha feito o pedido pra mim. Não, nós já tinha pedido tudo já. Tu já tinha feito o pedido pra mim, de casamento. De casamento. A gente já tava Sim. Jantando esperando a janta chegar. Depois eu conto como é que eu pedi ela em casamento. Mas o mais louco dessa história é que daí meu celular tocou, atendi o celular, cara com sotaque de francês falando inglês. Eu consegui ouvir. Ela falou, olha, sua mesa está reservada aqui e tal. Você tá vindo? Reservamos uma mesa especial perto da janela com vista. E a gente não tinha vista nenhuma onde ela tava. Não. Eu pensei. Eu falei, tá. Gervais Steak. Não, mas eu tô aqui no Gervais Steak. Ele, tem certeza? E daí eu falei, só um momento, pro cara do telefone. Chamei a garçonete veio. Falei, onde é que eu tô? Ela falou o nome do. Onde é que eu tô? Ela falou o nome do restaurante. Que ano estamos? 1986 era o nome do restaurante. Eu queria lembrar o nome. Eu não lembro mais. Ai, que raiva. Ela falou o nome e eu falei, aqui não é o Gervois. Ela, não. Ai. Não, o Gervois é no segundo andar. O Gervois é no segundo andar. Na hora eu falei, tá, mas por que tu me trouxe pra essa mesa? Se eu disse pra ti que eu tinha reservado uma mesa no Gervois. Sim. E eu me lembro do rapaz do telefone, aí tu explicou pra ele no telefone. Eu expliquei. E daí ele ficou mais decepcionado que a gente, lembra? Ele ficou, tá bom, a gente tinha reservado a melhor mesa pra você. Tinha reservado a melhor mesa, champanhe de graça, ele falou. Nós tínhamos uma champanhe. Ai, gente. E aí, tipo, eu não sabia o que fazer, que a gente já tinha pegado um vinho. Hoje em dia talvez a gente podia ter levantado e saído, né? Mas a gente já tinha pedido toda a comida. Tu já tinha feito o pedido de casamento. A gente já tava tomando vinho. A gente aproveitou mesmo assim, mas ficou a gafe do... Não, depois a gente ganhou a sobremesa de... Nós ganhamos, a gente ganhou uma taça de espumante, a gente ganhou uma sobremesa... Não, foi especial de qualquer forma. Espumante, né? Foi especial de qualquer forma. Nós ganhamos a espumante toda, porque... Mas o restaurante deu uma rasteira no Gervois, né? Deu. Que sacanagem, né? Mas olha, agora a gente tem história pra contar, né? Parece que eu tô dando desculpa, mas, cara... A gente chegou no local. Confuso mesmo. E a pessoa no computador, eu falei, eu reservei uma mesa, eu dei meu nome. A pessoa, beleza, me segue. Então tá. Daí tu vai seguir, né? O que tu vai fazer? Mas foi muito engraçado. E eu nunca imaginei que tu ia me pedir em casamento. Nunca imaginou? Não, naquele dia. Pois eu disse que esse é um lugar, sei lá, um lugar especial. Mesmo tu falando que esse é um lugar especial, mesmo tu tendo olhado a carta de vinhos e pedindo uma garrafa de vinho, porque em outros momentos esporádicos a gente fez isso? Né, algum dia dos namorados aqui, Valentine's Day, a gente foi em lugares melhores, assim, né, e pediu vinho, e eu achei que tu, na verdade, tava fazendo isso justamente por ver o meu cansaço, meu estresse. Era uma semana corrida, tu tava correndo bastante, e aí eu não tava comendo direito. Era a abertura da loja, né? Exato, fazia um tempinho que a gente tinha aberto ali, um mês, mais ou menos, que a gente tinha aberto, nem um mês. Então eu imaginei que era por isso. Tá vendo que eu tô correndo, quer fazer um agrado, então, eu não vou me preocupar, tu vai só reservar as coisas, eu vou me arrumar e a gente vai sair. Eu jamais imaginei que tu ia me pedir. Naquele dia, não. Em outros momentos eu até pensei, será que ele vai me pedir? Ou assim, não que será que ele vai me pedir, mas tipo, esse seria um momento... Se eu fosse momentos antes da gente... Eu acho que eu nunca te falei isso, né? Nunca. Não. Tu lembra de algum momento? Lembro. Momentos assim que não que eu achei que tu ia me pedir, mas que eu pensei assim, esse momento, se eu fosse pedir, eu ia utilizar esse momento. E um deles, eu nunca te falei isso, vou falar aqui na frente de todo mundo. Na gôndola? Não. Foi quando a gente foi pro Brasil passar o Natal e o Ano Novo. Porque a gente passou o Ano Novo na mesma praça que tu me pediu em namoro. E lá eu teria, não que eu fiquei esperando, mas lá eu pensei, cara, se eu fosse te pedir em casamento, teria sido um momento tipo, cara, depois de tantos anos, a gente tá voltando na mesma praça, me pediu namoro e agora tá me pedindo casamento, e a gente já morava aqui. E isso foi 2 anos antes de tu me pedir em casamento mesmo. Virada de 2018 pra 2019. Mas é muito clichê, né, mano?
Mas é que tu me pediu em casamento na virada do ano, clichê. Mas, ó, então, eu quis... Mas isso é fato agora. Eu falei brincando, mas eu quis fugir do clichê, porque o dia que eu te pedi em casamento? noivado, né? Noivado. Em casamento, não tem nada a ver com... Não, foi um dia totalmente aleatório, num lugar totalmente aleatório. Não lembro do dia, né? Lembro. Que dia que foi? Foi no dia 13 de dezembro de 2021. E ele nem quis, tu nem quis fazer no dia 12 do 12 de 21, nem 11 do 12 de 21. Tu fez 13 do 12 de 2021. E eu me lembro que tu me falou. Falei isso pra não ficar óbvio. Ai, muito óbvio, 11 do 12 de 2021, ou 12 do 12. Pra provar que, tipo assim, ó, eu não pego data fácil pra depois lembrar. Mas eu lembro exatamente na data. 13 de dezembro de 2021. Lembra do jeito que eu te pedi em casamento? Claro que eu lembro. Não foi nada tradicional, né? Eu não fiquei de joelhos. Tu quase ficou de joelhos. Eu acho que a gente não é nada... Acho que a moça do restaurante quase ficou de joelho. Tipo, pelo amor de Deus, come aqui. Eu acho que a gente não fez muitas coisas muito tradicionais, na verdade, né? Mas eu me lembro que eu joguei, né, no teu pé. Eu me lembro que a gente entrou no restaurante, sentou... Pediu vinho e daí tu falou, eu vou no banheiro rapidinho. O que eu também nunca suspeitei, porque, cara, é o primeiro lugar que tu vai em todo lugar. Todo lugar que a gente vai, eu vou no banheiro, preciso ir no banheiro. Então, é sempre assim, já era normal. Eu pensei, então eu vou no banheiro, óbvio, né? Ok. E daí eu acho que eu fui fazer alguma coisa no anel, depois tu me falou, o que era? Tu botou o anel do bolso? Eu não me lembro, tu disse que tu levantou pra ir no banheiro pra alguma coisa. Eu não sei, eu sei que eu tava com ele no bolso o tempo todo, daí eu tava na caixinha, né? E daí, enquanto a gente tava sentado, eu joguei por debaixo da mesa e falei, nossa, amor, deixei cair um negócio, pega ali pra mim. E eu achei que era o teu celular. E aí eu me abaixei pra pegar e aí eu vi uma caixinha. E daí eu já comecei a chorar. Tu sacou na hora que tu viu a caixinha? Meio que foi um misto. Hoje que a tua cara foi muito engraçada. Tu pegou a caixinha na mão e me devolveu. Porque... Tu lembra? Eu falei, por que tá me devolvendo a caixinha? Não sei. Abre a caixinha. Eu não sei, eu acho que foi tão rápido que, tipo, tu jogou um negócio, eu achei que era o teu celular, e daí tu pegou, junta pra mim, e eu fui juntar, e eu vi que era uma caixa, e eu pensei, não é minha, é tua. Pega de volta, você deixou cair o seu anel. Devolvi, tipo, seu anel, desculpe, né? Que lindo. E aí tu disse, não, amor, abre. E daí eu vi que era o anel, daí eu já comecei a chorar. Daí tu me pediu, perguntou, né, se eu queria casar contigo. E aí eu falei que sim, né, já tava chorando. E daí a gente já chorou junto e já falou sobre várias coisas. E aí fizemos vídeo, e daí falamos pra moça, então pelo menos que nos servisse alguma coisa de graça, né? Sim. Ela trouxe a comida e a gente falou, como é que fala? Ele me pediu em noivado? Eu acho que é, né? Foi isso. Ele me pediu em noivado dela, que legal. Ela já trouxe um champanhe, trouxe sobremesa pra gente comemorar, e ela falou, tenha uma ótima noite. E a gente fez vídeo pra família, né? Não, foi bem bacana, assim, eu fiquei um momento decepcionado com a história toda de restaurante, me senti enganado, né? Mas foi bom, né? Foi bom. Foi especial, porque foi o nosso especial. E aí depois começou então a saga dos próximos 6 meses, porque a gente decidiu ir pro Brasil em maio. Sim. 6 meses pra organizar o nosso casamento. Sim, porque daí a gente pensou, a gente vai em maio, a gente vai casar no Brasil em maio. Isso. E aí a gente decidiu fazer um casamento bem pequeno, 25 pessoas, né, no total, 27 com a gente. Sim. E a gente sempre teve a ideia, desde que a minha mãe e o Marcelo, que é o meu padrasto, desde que eles compraram o sítio onde eles moram hoje, a primeira vez que a gente foi lá ver, antes de vir embora pra cá, a gente falou, nossa, que legal que seria casar nesse lugar, né? A gente não queria casar em igreja, não queria um casamento religioso nem nada. Então a gente falou, nossa, seria muito legal se a gente pudesse casar aqui nesse lugar, que é bem retirado, louco, né? floresta. Quando a gente falou isso, era mato, né? Realmente era só mato, né? E hoje um lugar com uma vista, nossa, uma vista incrível, eu amo a vista daquele lugar. E a gente nem conseguia enxergar a vista direito na época, né? Na época não. Mas era uma sensação tão boa. A gente nem sabia que tinha aquela vista, porque tinha mato. Eles falaram que tinha vista, mas a gente não conseguia ver, né? E hoje eles moram lá. E a gente falou, não, a gente vai casar nesse lugar, porque, não sei, tem uma coisa muito gostosa aqui. A gente mora num lugar lindo, gente. Meu Deus, se vocês pesquisar Queenstown, Nova Zelândia, vocês vão ver paisagens maravilhosas, né? É um lugar mais lindo que o outro. Porque, tipo assim, muita gente do mundo inteiro vem casar aqui, né? E aí, tipo, uma coisa que eu nunca tinha pensado até agora, falando contigo. A gente não quis casar, também por causa da família, né? Eu acho que mais Mas a gente não quis casar aqui por isso também, por causa que a família tava toda no Brasil. Mas mesmo assim, eu sempre imaginava a gente casando no meio do mato, lá no sítio. E aconteceu, né? A gente tinha esse mesmo pensamento, né? Então a gente meio que correu, porque, claro, nunca tinha organizado um casamento, né?
Então a gente não sabia muito bem. Tudo que eu lia a respeito dizia que a gente, 1 ano antes tem que começar a organizar. Ia gastar horrores. E gastar muito. Eu acho que uma das coisas que também, principalmente pra mim, me segurava em falar sobre casar, viver o dia, né, do casamento, é porque o teu lado da família é uma família grande. Sim. Né? Da minha família é um pouco menor. Eu teria, sim, convidado mais pessoas se a gente tivesse aberto um pouco mais o número de convidados. Algumas pessoas ficaram de fora, amigos, familiares. Mas pra ti, foi uma decisão bem mais... Pra mim foi mais difícil, né? mais difícil. E aí, como que tu fez pra chegar ali? Sei lá, tinha 25 pessoas, metade disso só eram da tua família, talvez, não sei, Mas talvez teria assim, uns 90 convidados. Se eu tivesse muita grana, se a gente fosse rico mesmo, né? Com certeza eu ia fazer um casamento onde eu ia convidar toda a minha família, né? E toda a família, eu digo tio, tia, primo, prima, Sim. vovó, todo mundo. Da maneira que eu queria fazer, eu não ia ter dinheiro pra pagar comida pra todo mundo, ou, né? E pra mim, eu acho que pra Nath também, mas pra mim era muito importante eu proporcionar isso. Eu acho que tu deve fazer o casamento como tu quiser. Né? Se eu já fui em casamento onde eu paguei meu prato, não achei ruim. Não, de Foi forma maravilhoso, alguma. foi muito bom. Me diverti, sabe? Sério mesmo. Sim. O casamento é casamento. Não importa como você vai fazer, se é importante pra você, faça, né? Mas pra mim eu queria proporcionar uma experiência, né? Para as pessoas que viessem no meu casamento, né? Com uma comida boa, bebida e tal, eu não precisasse pagar nada, né? E um detalhe também, aí se fosse maior, a gente não ia poder casar no sítio. Não. Porque não teria estrutura, né? Essa questão do casamento intimista, ele acaba sendo conveniente para muita coisa, né? Então, assim, a gente não estava disposto a gastar tanta grana no casamento, até porque a gente não tem essa grana, né? a gente salva a nossa grana para outras... Sim. Enfim, questões de prioridades e tal, né? E aí, tipo, a gente pensou, tá, beleza, a gente não quer gastar tanto, então a gente vai fazer um casamento menor. Então, o casamento intimista acaba sendo uma desculpa bem boa, né? Sim. Pode falar para as pessoas, olha, né? Eu não convidei todo mundo pro meu casamento porque a gente fez essa escolha, porque a gente não tem condições, enfim. E no final das contas, então, para não ninguém se sentir injustiçado e eu mesmo me sentir melhor comigo mesmo, porque eu não queria fazer injustiça com ninguém, eu convidei nós convidamos, né? Pai e mãe. Pai, mãe, irmãos e agregados. Né, agregados, claro. Vô e vó, né? E daí, E um tio, primo, pessoas que eram mais... pessoas bem mais próximas. Eu convidei um tio pro irmão do meu pai, porque eu amo todos os meus tios. Todos os meus tios eu amo, né? Mas esse tio, a gente teve uma proximidade muito forte por vários anos, assim. E ele sempre foi muito amigo, né? E ele também estava solteiro na época, eu acabei convidando só ele, né? Sim. Senão eu ia convidar todos, né? Eu Sim. queria que todos os meus tios tivessem. A gente queria, né? A gente queria, porque a gente é muito próximo, né? E eu sempre pensei que talvez isso seria uma decisão difícil pra ti. E os outros tios eu ia ter que chamar o tio e tia, né? Filhos, e aí não ia ter como. Não ia ter né? E esse tio, ele tá solteiro, sozinho, né? Então, na época, né? Agora ele tá casado. Mas na época, daí eu chamei ele, né? E nossos amigos em comum, né? Sim. Porque eu tenho uma montoeira de amigos, a Nath também, queria que todos estivessem no nosso casamento. Mas para não fazer injustiça com ninguém, a gente convidou aqueles que eram em comum e aqueles que tinham uma importância na construção da nossa relação. Então foram vários filtros ali. A gente foi passando por vários filtros, né? E a gente chegou nesse número mágico de 25 pessoas. Que era o máximo. Que era o máximo. Que cabia, né? E a gente conseguiu colocar tudo lá na casa da Estê e do Marcelo. E é isso, foi muito bom. Foi. 6 meses que a gente organizou. A Nath, assim, fazendo um parênteses aqui, a Nath ela é muito mais organizada do que eu. Eu aprendi a ser mais organizado com ela, então, né? Mas é quase que nem professor e aluno, né? Eu acho que eu sou um aluno nota 10, mas ela é professora, né? Então ela é bem mais organizada que eu. Então no casamento, toda a questão da organização, ela correu atrás de muita coisa, quase que sozinha. Né? Sim. E eu ali dando opinião, né? Amor, o que tu acha? Era um casamento, um estilo mais... A gente pesquisou o estilo... Borro e floresta, falar assim. barroco, me vinha barroco na cabeça, pra não vou falar barroco pra dar um mico. Não. A gente meio que misturou um pouquinho, né? O ambiente de sim. floresta com algo mais borro. Porque não ia dar tempo de eu deixar meu cabelo crescer, fazer um coque e deixar não ia dar certo. 6 meses acho que dava, né? Mas não ia ficar legal. Meu cabelo ia ficar assim, a barba ia ficar só aqui. Eu pensei, o Wolverine. Não, ainda bem que não. Acho que foi ótimo do jeito que a gente fez.
E a gente fez tudo, né? Eu acho que isso foi legal também, porque a gente gosta. Então, foi uma mistura ali de olhar no Pinterest. Eu acho que eu fiz mais a parte de organizado, tipo, de procurar referências e pesquisar mesmo, fazer orçamentos. E aí tive, claro, ajuda da minha mãe, tive ajuda da minha irmã, da tua mãe e da tua irmã, né? Eu acho que foram as mulheres organizando. E o Marcelos, que daí, em contrapartida, como era anfitrião também, na casa dele, ele... Cara, foi um super anfitrião, assim, recebeu todo mundo. E a gente acabou casando dentro do iurte, que é como se fosse uma tenda de circo, Mas é permanente, né? Minha mãe, ela é terapeuta e ela trabalha lá, o espaço de trabalho dela hoje. Então, é um lugar que tinha sido acabado de construir pra gente. Estreou, né? Nós estreamos com o nosso casamento. E ali foi a cerimônia e a festa. E a janta foi na sala e cozinha. Então, a gente, dentro da casa deles... A gente tirou tudo e a casa deles tem uma vista incrível. Nós contratamos chefes pra cozinhar pra gente, porque a gente realmente queria que fosse uma experiência, né? Servir, sabe? Como restaurante, assim, prato, entrada fria, entrada quente, prato principal, sobremesa. Eu fiz o bolo e os docinhos e a família ajudou a enrolar, né? Tu, minha irmã, minha mãe, meu irmão. Meu irmão de 6 anos na época ajudou a enrolar brigadeiro. Que mais? A gente fez a decoração com as flores, né? Os arranjos, os buquê, o meu buquê. E o sítio tem tudo, né? Eu me lembro que no dia que a gente tava decorando lá e amarrando lâmpada entre as árvores e tal, que o primeiro plano era ser o casamento fora. Era muito importante pra ti, né? Era o meu plano. E a gente teve uma semana linda, gente. De sol. No dia do casamento. Chuva. Amanheceu, coisa mais linda. A gente já tinha visto a previsão que ia chover, né? E choveu na hora do casamento. 4 horas era a minha entrada. 3 horas da tarde começou. 2 e pouco, 3 horas, começou um pouquinho. 4 horas. Era o momento mais doido de chuva. A minha sogra e minha cunhada fizeram meu vestido. A minha irmã fez todas as provas de longe mesmo, que incrivelmente a gente tem as mesmas medidas. Então ela fez todas as provas. Quando eu cheguei lá, só faltava colocar o zíper e foi perfeito. As medidas todas. E tu ganhou de presente? Eu ganhei de presente delas. As fotos foram tiradas pela tua prima, pela Gil. Eu vou fazer um comentário aqui que é muito engraçado. As pessoas ficam vindo assim, mas daí a prima bateu foto. Muito fácil. A mãe fizeram... Mas assim, são tudo pessoas profissionais mesmo. A minha prima é uma fotógrafa de mão cheia. Ela é fantástica, Giovana. E, se vocês verem as fotos dela no Instagram, vocês vão ficar pasmos. Ela é muito boa mesmo. E a minha mãe e minha irmã, elas têm um ateliê, elas fazem... E tem uma loja no centro de Nova Petrópolis, que é a Dulce Puela. E elas, é o trabalho delas, né? Então elas fizeram esse vestido de noiva, que ficou lindo. Né? Elas não trabalham mais hoje com vestido de noiva, mas eu me lembro que uma época elas trabalharam com vestido de noiva e vestidos de madrinhas. E naquela época eu já disse, o dia que a gente casar, eu quero que vocês façam vestido se vocês puderem fazer isso pra mim. E a minha irmã, ela é uma designer de mão cheia, né? Sim. Ela desenha qualquer roupa. Eu acho que a única falta de digamos, de experiência ou de habilidades eram as minhas em fazer os arranjos. Ficaram bonitos, mas... Mas ficou bem legal, eu ia dizer. Pô. E eu acho que a única coisa que eu realmente, assim, que eu idealizava sempre, principalmente porque quando a gente falava em casar no sítio, era casar ao ar livre, né? Eu sempre dizia assim, eu queria uma entrada longa, porque eu escolhi uma música pra minha entrada que representa muito, eu gosto muito de música, de letras de música, né? E aquela música eu queria que fosse em português, porque, enfim, é do Brasil, é da onde a gente vem, e eu queria que fosse uma entrada longa pra que tocasse a música por mais tempo. Aí, como a gente disse, choveu bastante, e eu me lembro de que começou a chover quando a gente tava no salão, eu e minha mãe, a gente tava se arrumando, começou a chover, e eu vi que eu tava, na verdade, preocupada, fazendo minha maquiagem, preocupada que minha mãe fosse se gostar, porque eu me lembro que às vezes, né, vai no salão e a pessoa meio que te empurra, fazer o cabelo assim, assado, e eu lembro que ela é muito específica com algumas coisas, ela queria tipo cabelo mais natural, e eu tava com medo que ela não fosse se gostar enquanto eu fazia minha maquiagem, e quando eu vi que ela se gostou já me deu um alívio, porque ela ficou linda e super representou quem ela é. E aí começou a chover, e aí ela ficou preocupada por mim, porque ela sabia o quanto eu queria, né, casar ao ar livre. A gente tinha o plano B, que era casar no iurte. Sim, a gente sabia que se chover, a gente pega
tudo, os bancos e tal, bota tudo dentro do yurt e faz lá dentro. Pô, dentro do yurt é lindo, né? Sim, é Nas lindo. fotos dá pra ver, nossa, como ficou bonito. Mas pra mim, eu não sabia que ia ficar tão organizado, né? A gente tinha já deixado um tapete no chão do yurt, como plano B. Mas eu não tinha colocado nenhum arranjo de flor, eu não tinha visto nada. Eu saí pra ir pro salão, já meia hora atrasada, já tinha avisado que ia atrasar. Deixei a responsabilidade de pegar a minha aliança com meu irmão de 6 anos, dele pegar na minha mala, porque a minha aliança é um presente que o meu pai me deu quando eu tinha 15 anos, que é um anel. E a gente utilizou isso como símbolo de amor, né? Porque meu pai faleceu antes da gente casar. Então a gente decidiu usar isso como símbolo, ressignificando o símbolo de amor. E eu trouxe da Nova Zelândia, levei pro Brasil e esqueci de pegar pro casamento. E antes de sair, falei pro meu irmão, pelo amor de Deus, olha, procura na minha mala. E deixei com um menino de 6 anos essa responsabilidade gigante. E ele achou. E ele achou, foi direitinho lá, achou. E ele que levou as alianças, né? Sim. O meu irmão caçula, junto com o irmão caçula do Mike. A diferença é que o meu irmão tinha 26, né? 26 anos. Teu irmão tinha E 6. meu irmão tinha 6 anos. Então, uma diferença bem pequena aí de idade. E a gente... Eu não sei, assim, eu acho que mesmo com a chuva foi muito legal. Foi muito incrível. Foi um momento muito bonito. No momento em que a minha mãe viu que eu tava nervosa, a gente conversou e eu falei pra ela, mãe, eu tô feliz, entende? Já tava todo mundo lá. Mesmo que, né, o Mike foi sensível o suficiente de pedir pro pessoal ajudar a levar os bancos pra dentro do yurt e as flores que eu tinha feito, os arranjos, né? E ficou tão bonito, mas eu não sabia. E falei, mãe, nem que eu tenha que casar de galocha, me dê galocha pra entrar lá com essa chuva. Nem que eu tenha que entrar molhada. É o nosso dia, sabe? É o nosso dia. E é a pessoa com quem eu escolhi. A gente tá tendo o privilégio de poder escolher com quem a gente quer casar. E a gente tá casando por amor, por escolha, depois de tanto tempo. E tendo vivido tantas coisas. E tu me viu nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos em que eu estive mais pra baixo. Mais, assim, dependente de ajuda mesmo. E tu teve o tempo todo ali comigo. Então, se ainda assim tu escolheu casar comigo, é porque era de verdade. E foi muito incrível, eu acho. Nossa, eu me lembro que foi bagunçado. Eu cheguei, minha mãe me dirigiu, né? Sim. Até lá, e a hora que eu cheguei, tava chegando o rapaz levando gás, porque tinha acabado o gás. Os chefes da cozinha estavam sem gás. Os chefes cozinharem. Foi uma loucura. E até o momento em que daí minha mãe e minha irmã me levaram até a entrada do yurt, pra que eu pudesse te encontrar. E eu vi como que tava o yurt, e ele tava lindo, né? Tudo decorado. E aí eu, óbvio, chorei, porque tava emocionada com as luzes que o DJ colocou também. E tu tava lá me esperando. Tava molhado de ter trazido tudo pra dentro, né? Um pouco, não tava tanto. O braço um pouco molhado. Tava chovendo, né? Tava chovendo um monte. E eu pensei, gente, que coisa mais linda isso. Todo mundo entrando de guarda-chuva. Mas deu um charme, né? A gente vê nas fotos, ficou bem legal. Nós tiramos várias fotos com guarda-chuva. Ficou bonito. Ficou bem legal. De novo, né? Não foi um casamento religioso. Foi minha mãe que fez a cerimônia. A maior parte, mas várias pessoas do casamento falaram, né? Minha mãe falou, obviamente. Mostrar pra vocês, nosso álbum tá aqui. Olha ali, ó, ficou bonitinho, né? Ai, ficou bonitinho. E a minha mãe, então, fez a cerimônia, mas a minha sogra falou, meu sogro falou, meu irmão, de 6 anos, falou. Sim. O meu cunhado falou, um pouco minha avó, meu avô. Marcelos, então todo mundo falou um pouquinho. Nossas irmãs decidiram não falar mais porque elas são envergonhadas e choronas. A minha irmã, ela fala super bem. Eu tenho certeza que ela falaria algo muito bonito, mas ela ia chorar um monte, não conseguia falar. Então, e eu entendo, mas assim, a gente ver a minha irmã lá grávida e sabe, foi um momento tão especial, né? Foi. Teve muito amor, né? Nosso casamento a gente sempre fala, assim, que teve muito amor. Não só nosso, mas da família, depois de 3 anos e meio sem ver eles e tá lá podendo comemorar isso e sabendo que a gente proporcionou aquilo pra eles. E que a gente tá... parecia um sonho, né? A decoração toda, eu peguei as plantinhas da minha mãe. Tudo ficou da forma melhor do que eu imaginava, porque eu nem sabia que a gente era capaz de a gente mesmo fazer coisas tão legais assim. Foi, né? A gente botou a mão na massa. A gente teve pessoas que ajudaram e foi muito bacana. Essa é uma das lições que eu tiro, assim, de que na vida a gente precisa de ajuda, né? Verdade. Pra tudo, sabe? Às vezes, enfim, e como é importante ter amigos, ter família e poder contar com essas pessoas, né? E poder também retribuir
quando, né, Exato, retribuir. É. E experienciar aquele momento, viver aquilo. Né, pra gente foi importante, acho, a gente fazer o casamento da forma como a gente fez, porque a gente cria proximidade com as pessoas, né? Então, a gente conseguiu ficar bem próximo, a gente comeu, a gente conversou, dançou até altas horas. Acho que eu conversei, 25 pessoas, a gente acaba conversando com todo mundo. A gente tirou várias fotos, fez vídeos e foi muito legal. Então eu acho que... Eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que vale a pena casar mesmo depois de tanto tempo juntos? Sei lá, 12 anos juntos, 13, 20, um ano? Com certeza. Não, vale. Com certeza vale a pena. Nossa, que nem eu falei, foi só a confirmação de algo que a gente já vivia, né? E não que tenha levado 11 anos para isso, né, acontecer. Sim. Que nem eu falei, eu acho que essa relação que a gente tem, a gente já construiu ela há muito tempo. Então tem pessoas, se você tá 2 anos, 1 ano, sei lá quantos meses você tá com essa pessoa e você acha que já tá na hora de casar, vai em casa. Sim. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Isso é um sonho, isso é um desejo casar, e a gente entende que tem prioridades, que nem a gente também, né, foi sempre colocando coisas na frente, mas, e às vezes chega um ponto, talvez, que pode surgir aquele pensamento, será que vale a pena ainda? A gente já tem uma vida junto, às vezes já tem filhos, às vezes já, sabe, já tá, mas sempre tem aquela vontade. Cara, vai ser especial, até se já tem filhos. Será que vale a pena gastar esse dinheiro? Olha... Hoje em dia eu penso que das prioridades da vida, das coisas grandes que a gente gasta dinheiro, né? Tô falando, traduzindo do inglês, né? O casamento é uma dessas que vale a pena, na minha opinião. Assim como tu gasta numa viagem, gasta num carro bacana, gasta numa casa. Não precisa gastar horror. E assim, nosso casamento a gente não gastou horrores, a gente não gastou mesmo. Eu não vou abrir valores aqui, a gente gastou em dólares um pouco, né? Mas eu acho que a maioria foi em real mesmo. Em reais, né? E, cara, não passou dos 15. Não passou dos 15. A gente não gastou 15 mil. Claro que a gente teve ajuda pra caramba, por isso que é importante, né? O lugar a gente, o lugar a gente não pagou, que era... O vestido de então noiva. a gente teve essa sorte também de ter... O lugar é lindo, gente. Meu Deus do céu, aquele lugar é maravilhoso, né? Sim. E de não precisar gastar com isso foi, meu Deus do céu. Legal. O Marcelo e a Estê foram, né? Sim. Excepcionais. E minha mãe e minha irmã com o vestido, né? Sim. A menina que fez o bolo. Eu. Ai, obrigada. Outra coisa, né? A Nath fez o bolo, mas sim, a Nath é uma pastry chef, ela é uma confeiteira. A gente teve essa sorte. Sim, né? A gente teve essa sorte, mas eu acho que vale muito a pena, né? Foi legal, né? Porque daí, tipo, tu construiu o teu próprio casamento. Exato. Eu já decorei tantos bolos também, né? Pra outros casamentos. Eu queria decorar o nosso, do nosso jeitinho, né? Foi legal, assim, claro, se você não tem as habilidades, você vai contratar alguém pra fazer, com certeza. Mas saiba que é possível, né? Eu acho que... Reduzir custos e ficar... E ficar legal. Pegar referências e encontrar um lugar legal, se puder ter ajuda, melhor. Sim, e com criatividade, exato. Nossa, qualquer lugar fica legal. Com certeza, eu acho que é incrível, vale a pena. Porque na real, eu acho que o mais importante é isso, é reunir as pessoas que você ama e celebrar. Essa é a melhor parte. Né? E eu acho que é isso, eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que isso que responde, né? Por que casar depois de tanto tempo? Né? A gente só foi a confirmação, foi uma comemoração de uma relação que já vinha dando certo. A gente não casou para ver se nossa relação melhorava. Né? Sim. A gente casou porque nossa relação melhorava. Ou porque nós somos obrigados, então a gente foi privilegiado nesses pontos em que a gente pôde se escolher e a gente pôde escolher até o momento em que a gente ia fazer esse casamento. Sim. E pra gente isso é um privilégio, pra gente isso foi eu acho que trouxe leveza, né? Sim. E liberdade pra gente poder, e eu acho que isso é muito importante, né? E o que muda? O que muda depois que casa, então todo mundo me dizia, porque vai ver depois que casar, porque não sei o que, depois... mas a gente ouve desde vocês estão só 1 ano namorando, vocês estão só 2 anos namorando, vocês estão 5. E sim, e eu acho assim, eu achava que, não vai mudar nada, a gente já tem um relacionamento, já tem uma base super sólida, já é feliz, não vai mudar. Mas no fim muda, né? Sim. Muda, eu acho que pra mim o que mais mudou, não a forma como a gente vive, mas eu acho que a questão do peso do título, sabe? Né? Não é um peso no modo pejorativo, mas um peso tipo meu marido, minha esposa. Pra sociedade também, né? Eu acho que a gente acaba, sabe? É a concretização mesmo daquilo. É a pessoa que eu escolhi, é o meu marido.
Até na empresa começaram, nossa, me trataram diferente. Então agora eu tô casado. Ganhei aumento. Realmente, ai, vamos casar mais vezes. Vamos casar mais vezes. Só que o dia que tiver filhos tem bônus. Então eu acho que sim, muda. Isso eu acho que traz, não sei, parece que uma seriedade no trazer o título, sabe? Mas não que no nosso dia a dia tenha mudado. Ou tu acha que mudou? Não. Tu acha que... Não, eu acho que, eu não sei, vai ficar muito, como é que fala, que tease, fala, né? Cada dia que passa eu te amo mais, né? Mas assim, sei lá, é uma evolução constante, na minha opinião, assim, de admiração também. Sim. Né? Mas isso daí eu acho que aí não tem a ver com o casamento no geral. Assim, né? Nosso, pra mim, é tipo que nem aquele vinho que melhora com o tempo, com o ano que passa, né? Nossa relação vai melhorando, a gente passou por várias coisas juntos. Várias fases, né? E a gente sempre se apoiou. E ainda mais estando aqui, a gente é uma família do outro, a gente é um melhor amigo do outro. Mesmo tendo outros amigos, e a gente respeita o tempo do outro também. Tem coisas que eu faço que a Nath não faz, que é meus lazeres que eu saio pra correr, ou coisa assim. E a Nath também tem as coisas que ela faz que eu não participo. Então, a gente respeita o tempo de cada um. Isso tudo faz parte do casamento, né? E tem coisas que a gente, em comum, que a gente gosta de fazer, que a gente faz junto. Né? Exato. E eram coisas que a gente já fazia antes de casar mesmo, né? Mas o dia, a experiência, o momento, eu acho que é muito válido de viver, né? Sim. Eu acho que é importante, então... Fica essa memória, né? Exato. E a questão do título, sim, com certeza, é legal. Eu gosto, sabe, olhar, sabe, eu sou casado. Casamento, em inglês, é muito legal em inglês falar my wife. My husband, né? Porque até na questão do inglês, que é engraçado, é que no Brasil a gente fala, ela é minha namorada, né? Então, mas aqui... pelo menos aqui, não sei se é da cultura do país também. Toda vez que eu ia falar da Nath, eu falava my girlfriend, né? E eles perguntavam, vocês não estão morando junto? Como é que vai chamar my girlfriend? Daí eu aprendi que eu podia chamar ela de partner, my partner, né? Que é o intermédio entre namorar e casar. Sério, my partner, a gente tá morando junto, my partner, né? E aí eu comecei a chamar ela de my partner. Agora quando chamo my wife, aí tipo, né? É sério. Acabou. Enfim, então pra sociedade, essas questões de título, também melhora um pouquinho assim, né? Mas pra mim é mais a lembrança do dia do casamento. A gente casou no papel, tudo. Sim, aqui, casamos aqui depois. Claro, tem essa importância também. Mas pra mim, com certeza, pra mim é a lembrança do dia, assim. Sim. Lembranças, fotos, os vídeos e conversar com a família, né? As memórias. Passar o tempo com os amigos ali também foi bom demais. Sim, foi incrível. É isso aí. É isso aí, né? Tá respondido aí, por que casar? Por que casar? Por que a gente acha que é importante casar? É que nem disse, né? Isso é alguma piada. Casamento é que nem piscina com água gelada, né? Depois que o primeiro pula, ele grita pros outros, pode entrar cá, a coisa tá boa. Tipo isso. Então tá, gente, valeu. Então esse foi o nosso episódio sobre casamento aqui no Vida em Construção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe o seu gostei aí, o seu like. Se inscrevam no podcast Vida em Construção. A gente espera que a gente possa continuar e que vocês gostem, né, de escutar as nossas histórias. Se vocês quiserem deixar comentários pedindo curiosidades sobre a nossa vida no exterior, façam perguntas, a gente vai estar respondendo aqui. Uma coisa que eu acho legal é que o Vida em Construção é um podcast que eu e a Nath a gente criou, a gente está criando, e assim, a gente tem os assuntos que a gente vai falar, a gente tem mais ou menos ideia do que nós vamos falar, mas não é super organizado. Sim. Entendeu? A gente meio que deixa fluir. Pra sentir. E a gente deixa espaço pra improviso, que é como eu acho que a vida tem que ser levada. Sim. Entendeu? A gente tem que ter um nível de organização bom, tem que ter planejamento, mas a gente tem que estar sempre aberto a improvisações. Exato. Improvisos, né? Improvisamentos. Que mais tem de opção pra essa palavra? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e bora fazer o Vida em Construção se tornar o podcast mais ouvido do Brasil. Joinha. Valeu. Tchau.